Guaíba Agro. Apresentação: Eduardo Souza. Olá a todos, estamos abrindo mais um Guaíba Agro comigo, Eduardo Souza, seguindo no comando do programa durante as férias do nosso grande Sandro Fávero. Hoje é terça-feira, 28 de julho de 2026 e nosso programa tem oferecimento de Senar RS, força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, no Banrisul, consignado estadual com até 6 meses para começar a pagar. O Guaíba Agro tem na mesa de áudio Daniel Zucco e Luciano Vargas, na edição e gravações Jefferson Gomes, a coordenação de Central Técnica é do Guilherme Silveira, a gerência de jornalismo e esporte é do Rafael Sequim, a direção geral do Claudinei Girotti, edição e apresentação de Eduardo Souza. O cenário está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim, a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. E Banrisul, no Banrisul, consignado estadual com 6 meses para começar a pagar e taxa de 1,69%. Tem agro? Tô na Guaíba! Começamos com a informação de que o clima de julho foi favorável para o campo na maior parte do Brasil e acelerou o desenvolvimento das lavouras de inverno e a colheita do algodão e do milho, segundo a safra. É o que mostra o Boletim de Monitoramento Agrícola da Conab, divulgado na última semana. De acordo com o levantamento, os índices de vegetação estão acima da média histórica e também acima do registrado no ciclo passado. O tempo seco predominou na maior parte do país entre os dias 1º e 21 de julho. Nas regiões centro-oeste e sudeste, o ar seco e o frio ajudaram na maturação do algodão e secagem do milho. Já no Mato Piba, que engloba Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, o tempo firme também favoreceu a colheita. No norte, as chuvas volumosas no Amazonas e em Roraima beneficiaram a soja e o milho terceira safra. No Pará, Rondônia e Tocantins, o tempo seco ajudou no amadurecimento do algodão. No sul, o frio e as geadas ocasionais fizeram bem para o início do trigo. No Paraná, a boa umidade do solo ajudou o milho segunda safra. Aqui no estado, o sol e o tempo firme no começo do mês garantiram um ambiente ideal para o trigo. O problema ficou para o fim de julho, com as chuvas fortes. Elas acenderam o alerta para danos nas plantas e para o risco de excesso de água lavar os nutrientes do solo e reduzir a fertilidade. E atenção! Como o boletim da Conab só vai até o dia 20 de julho, os impactos dos temporais recentes ainda não aparecem nos dados. E no Nordeste, o cenário foi de seca. Na região do Cealba, que pega Sergipe, Alagoas e o Nordeste da Bahia, a falta de água no solo prejudicou o feijão e o milho terceira safra. E atenção, pecuarista! Começou a seleção do programa Touro Jovem, da Conexão Delta G. Só entrou no teste os animais do 1% superior do ranking genético do país. O repórter Nestor Tipa Júnior explica agora como funciona o filtro, que vai escolher os próximos reprodutores que podem estar nas centrais de inseminação. O programa Touro Jovem da Conexão Delta G inicia a seleção entre machos com certificado especial de identificação e produção, a CEIP, posicionados no 1% superior do índice final. Com cerca de 18 meses, os candidatos passam por filtros genéticos, morfológicos e reprodutivos antes de terem o sêmen distribuído entre os rebanhos participantes para avaliação dos descendentes. O CEIP identifica animais geneticamente superiores, que já passaram por revisão morfológica na propriedade. Na etapa seguinte, o índice final reúne as diferenças esperadas de progênie, as DEPs, para ganho de peso, conformação de carcaça, precocidade de terminação, musculatura e perímetro escrotal. Os candidatos também precisam apresentar DEP para resistência de carrapato classificada no máximo na DECA 3. As DEPs para peso ao nascer e auxílio ao parto entram no filtro para que parte da bateria reúna animais indicados para uso em novilhas. Além das avaliações individuais, o programa de acasalamentos dirigidos simula os cruzamentos de cada candidato com todas as vacas ativas da Conexão Delta G. A consultora da Gensis, Fernanda Brito, explica que o sistema indica touros que produzem melhor balanceamento das DEPs e níveis de endogamia inferiores a 3%,
reduzindo o potencial de acasalamentos endogâmicos dentro do programa. Segundo o coordenador do programa Touro Jovem da Conexão Delta G, Eduardo Terra Peixoto, o processo busca identificar reprodutores capazes de transmitir características econômicas e manter a evolução genética entre as safras. Nós vislumbramos que, ano a ano, os filhos dos touros jovens estão se consagrando touro jovem e estão carregando essa carga genética melhorada às suas gerações. Então, o que nós buscamos num touro jovem é que ele seja um melhorador e sempre nos 10% melhores touros de cada safra. Os animais que superam as avaliações genética, genômica e fenotípica passam por uma terceira revisão, conduzida pela Progem Inseminação Artificial. O diretor da empresa, Fábio Barreto, afirma que se faz um exame andrológico minucioso para selecionar os animais que já apresentam qualidade seminal adequada. Essa etapa também considera características procuradas pelos usuários da genética. Conforme Barreto, a composição do grupo pode priorizar touros indicados para utilização em novilhas ou atributos raciais específicos, como pigmentação ocular completa nos animais Hereford. Da agência AgroEffective, Nestor Tipa Júnior. Obrigado, Nestor. E agora vamos falar das doenças foliares que desafiam a produtividade do milho no Centro-Sul. Quem amplia o assunto é o repórter Décio Caramigo. A colheita da segunda safra de milho avança pelo sul do país, mas produtores e técnicos já voltam as atenções para o próximo ciclo. Nesta temporada, doenças foliares voltaram a desafiar a produtividade em diferentes regiões. Diante do problema, monitorar a lavoura e planejar o manejo antes mesmo do plantio são medidas fundamentais para reduzir perdas e preservar o potencial produtivo da cultura. A engenheira agrônoma e especialista em desenvolvimento de mercado da BASF Soluções para a Agricultura, Jumara Santos, explica quais foram as principais ameaças observadas nesta safrinha. Foram bipolares, e talvez seja a doença mais importante dentro do cultivo do milho, mas também observamos diplódia e cercosporiose. Quando a gente pensa nos primeiros sinais que o produtor deve observar, e já imagina que o monitoramento, é o nosso principal aliado. Identificar as lesões iniciais, no caso da bipolares, uma lesão que acompanha a nervura da folha, e para a diplódia, uma mancha escurecida com picnídeos centrais, ela nos garante que quanto mais cedo for feita essa identificação, maior vai ser a eficiência do manejo. Além do monitoramento, o manejo integrado começa antes mesmo da semeadura. A escolha de híbridos adaptados, o conhecimento do histórico da área, a definição da melhor época de plantio e o uso correto das tecnologias ajudam a reduzir a pressão das doenças e aumentar a eficiência do controle. Quem explica é o engenheiro agrícola e gerente de produto para fungicidas da BASF Soluções para a Agricultura, Daniel Holtzhausen. E aí, logicamente, depois da emergência, que sucede após todo o planejamento, é o monitoramento, ele trabalhar alerta para entender e antecipar a presença de patógenos. Um controle inadequado é aquele que reduz o tempo em que a planta mantém folhas verdes e produtivas, Isso, consequentemente, traz menos fotossíntese e aí a lavoura acaba formando menos grãos e grãos mais leves. Então, todo investimento realizado acaba sendo desperdiçado por essa deficiência em controlar as doenças, Como responsável pela maior parte da produção brasileira de milho, a segunda safra, ou safrinha como também é conhecida, exige atenção redobrada ao manejo de doenças foliares, que podem comprometer significativamente a produtividade e a rentabilidade quando não controladas adequadamente. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Décio Caramigo. Obrigado, Décio, e seguimos em frente agora. Preços do milho terão semana decisiva com safra dos Estados Unidos e do leste europeu. Repórter Marcel Horowitz. O milho spot teve alta de 4,27% em Chicago, enquanto no Brasil o contrato da B3 com a mesma referência mostrou elevação de 2,47%, fechando a quase R$ 71 por saca. No mercado físico, na região do extremo oeste baiano, as cotações encerraram com referência de quase R$ 57 por saca. O relatório Grainsights, da Grão Direto, mostra os fatores que devem mexer com os preços do cereal no curto prazo. São estes: pressão da oferta contínua,
porque o mercado doméstico de milho continuará sendo ditado pelo ápice da oferta nas próximas semanas, com Mato Grosso finalizando a colheita dos últimos 10% da área e o Paraná acelerando o passo em dias de sol pleno. A expectativa é que os pátios logísticos serão inundados pelo cereal. Segundo o documento, essa pressão de venda a qualquer custo manterá os preços físicos fortemente deprimidos no curto prazo. Já na safra dos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago, a atenção continuará para a fase de polinização nas grandes planícies norte-americanas. Agosto é o mês em que a espiga define o seu tamanho, diz o documento. Se as previsões climáticas falharem e o calor extremo retornar ao Corn Belt, o cinturão do milho, de forma prolongada, os fundos de investimento farão compras massivas para cobrir posições vendidas, o que pode gerar uma forte alta, um forte repique internacional, ressalta o documento. Veja em primeira mão tudo o que acontece na pecuária, por exemplo, as condições das lavouras. A saúde das lavouras norte-americanas continuará sendo medida semanalmente pela Crop Progress do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Conforme o relatório, o mercado buscará evidências numéricas de que as excelentes notas atuais se traduzirão em produtividade real. Aspas. Qualquer queda qualitativa reportada pelo governo norte-americano será como justificativa imediata para conter as fortes quedas que assombraram a CBOT nas últimas semanas, diz o relatório. Já em relação à concorrência pesada, a Grain Sight indica que a competitividade externa do Brasil será colocada à prova máxima. Com aumento substancial da safra na Argentina, estimada em 64 milhões de toneladas, o mercado asiático está abarrotado de opções sul-americanas. Para que as exportações do Brasil reajam e aliviem o mercado interno, os portos de Santos e do Arco Norte precisarão oferecer preços extremamente agressivos e atrativos aos importadores, informa. Já a geopolítica que continua no radar, os desdobramentos geopolíticos, melhor falando, no Mar Negro, seguirão influenciando os prêmios do milho, segundo o relatório da Grão Direto. Se o acordo de paz e a segurança dos corredores marítimos da Ucrânia se consolidarem, grãos do leste europeu voltarão a fluir com facilidade para o Oriente Médio e Europa. Esse fluxo concorrencial retiraria a pressão compradora que hoje se volta para os Estados Unidos e Brasil, pesando nas cotações globais. Em relação à macroeconomia e oportunidades, no cenário macroeconômico, o mercado seguirá atento às decisões do Federal Reserve e aos dados do emprego dos Estados Unidos, o payroll, que podem influenciar o dólar e o fluxo de capitais para as commodities. No Brasil, a Selic elevada continua favorecendo os ativos locais, enquanto as preocupações com o cenário fiscal e as tarifas norte-americanas permanecem no radar, embora produtos como carne bovina, café, itens energéticos e aeronaves tenham sido isentos da tarifa adicional de 25%. Com as informações do Agro, repórter Marcel Orovides. Obrigado, Marcel. E assim vamos encaminhando o encerramento deste primeiro bloco no oferecimento do Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, no Banrisul, consignado estadual com até 6 meses para começar a pagar. Voltaremos em instantes com mais uma nova atração para você. Siga conosco! Estamos apresentando Guaíba Agro. Estamos de volta com o segundo bloco do Guaíba Agro, com oferecimento do Senar, que está junto com você, produtor rural. Sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim, a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento.
e Banrisul. No Banrisul, consignado estadual com 6 meses para começar a pagar e taxa de 1,69%. Tem agro, tô na Guaíba! E neste bloco nós iremos receber Sérgio Munhoz, coordenador do Programa de Lã Certificada da Arco, que falará sobre a alta no preço da lã, que será tema do Dia da Lã, que acontece nesta quinta-feira em Santana do Livramento. Olá, obrigado por atender a Rádio Guaíba. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, uma satisfação mais uma vez estar na Rádio Guaíba. Estão às ordens aí, já de antemão agradecendo a oportunidade. Tá certo. Então, a gente começa uma questão importante, né? O Programa de Lã Certificada, que completa 5 anos. Qual o principal resultado deste período e qual o maior desafio para ampliar a adesão, principalmente dos pequenos produtores? Nós estamos completando 5 anos, iniciamos esse programa num dos piores momentos da lã, ou seja, durante a pandemia, né? E nós iniciamos esse programa porque é nas horas difíceis que a gente tem que buscar soluções para os problemas, e a lã estava num momento muito ruim, ou seja, aliás, a ovinocultura foi talvez uma das atividades que mais sentiu a pandemia, tanto na carne como na lã, e nós resolvemos fazer alguma coisa pela nossa excelente lã que nós temos aqui nos nossos rebanhos brasileiros, né? Nas raças Merino Ideal, Duni Merino e Corredale. E aí começamos esse programa, que nada mais, não inventamos a roda, né? Fomos lá e trouxemos do Uruguai, que faz mais de 3 décadas que executa isso, nada mais do que obedecendo o que o mercado quer, né? Ou seja, eu costumo dizer que o mercado é o nosso patrão, né? E o mercado exige essa qualificação na colheita da lã e no armazenamento da lã. E trouxemos aqui para o Brasil, e depois de 5 anos sabemos que temos muito trabalho pela frente, mas sabemos que muito já foi feito, e contente por saber que o produtor está agregando valor nos seus produtos, nas suas lãs de qualidade, por fazer o que deve ser feito, fazer o dever de casa, como eu costumo dizer, né? Que é saber colher a lã e armazenar ela. Como se diz, não inventamos nada. Apenas fomos ver o que o mercado queria. E trouxemos esse programa de certificação aqui para o Brasil. Muitos produtores aderindo. Claro que queremos que muito mais produtores entrem no programa, principalmente o pequeno produtor, né? Mas a satisfação de saber que o produtor está botando dinheiro no bolso, né? Com certeza. E a remuneração da lã fina certificada pode ser mais de 100% maior que a convencional. Como esse ganho se reflete na prática para o produtor e o que impede ainda mais gente de acessar? Sem dúvida. Quanto mais fina for a lã, mais o produtor vai agregar valor no acondicionamento da certificação. Porque a distância do mercado convencional de lãs não armazenadas, não acondicionadas e não certificadas para o mercado de lãs certificadas, ele aumenta cada vez quanto mais diminui a finura da lã. Ou seja, a diferença de preço é maior. Nós temos a raça Merino produzindo a lã mais fina, chega a agregar uma diferença de mais de 100% em cima do valor praticado pelas barracas, né? E eu costumo dizer, não é culpa das barracas, é culpa do produtor que não faz o dever de casa. Claro que essa porcentagem cai para as lãs Corredale, que já são mais grossas, mas também o produtor agrega valor. Não é? Nós sabemos que hoje a logística é um fator muito delicado em vários setores, pelo custo. E na ovinocultura, mais ainda. Principalmente se formos falar de pequeno e médio produtor. E isso aí serve para a lã e para a carne também, eu costumo dizer isso. Sim. E a solução, que nós vamos bater nessa tecla forte na quinta-feira, em Livramento, é a solução do associativismo, né? O produtor tem que se associar desde da contratação da mão de obra do esquilador até a transporte e comercialização dessas lãs. Ou seja, nós temos várias associações de ovinocultores por municípios aí, e é nessas associações que eu vejo a saída para os pequenos produtores entrarem no programa, porque hoje o gargalo da logística é muito, muito, muito pesado em termos de custo, né? Por exemplo, 500 quilos de lã para levar para
para Livramento, por exemplo, que é a nossa saída para o Uruguai da maioria das lãs certificadas, é um custo grandíssimo, né? E aí, agora, se juntarmos 4, 5, 6 mil quilos, o custo já diminui. Então, são coisas que nós vamos debater na quinta-feira, porque nós temos grande parte da ovinocultura na mão do pequeno produtor, aqueles produtores que têm menos de 200, 300 ovelhas. E a gente sabe também que esse pequeno produtor se preocupou em investir em genética. Isso é uma coisa que a gente fica muito contente, porque nos últimos anos esse pequeno produtor, muitos deles acreditaram em genética, e aí vem um trabalho de extensão da matéria, da próprios técnicos da Arco, e faz com que esse produtor tenha excepcionais lãs em casa. E essas lãs estão se perdendo por falta de não ter um associativismo para aumentar a barganha de negociação desses pequenos produtores. Tá certo. E os preços internacionais, né? A gente falou no início ali, voltaram a subir 60%, 70% em 2 anos, né? Como esse cenário positivo pode ajudar a consolidar a lã certificada brasileira no mercado? Isso aí a gente sempre diz que estuda aí essa mudança de esquila, porque é um método diferente de esquilar, um método diferente de manipular lã no galpão e um método diferente de armazenar lã. Isso tudo aí é uma mudança cultural. Uhum. E a gente sabe que a melhor maneira de mudar a mudança cultural é mexer no bolso, né? E felizmente isso está acontecendo. Então o produtor, quando vê os números, e nós vamos passar esses números reais na quinta-feira, ou seja, lãs não certificadas para lãs certificadas e acondicionadas, nós vamos passar a diferença de preço e isso é uma realidade. No início do programa, quando nós começamos, nós não tínhamos essa realidade ainda aqui no Brasil de preço. Agora nós temos. Depois de 5 anos, nós vamos mostrar esses números. E a melhor maneira de mudar essa cultura é mexer no bolso. Então, nós acreditamos que... E aí nós vamos ter consciência de podemos ter outro desafio, já temos esse desafio, que é a falta de mão de obra qualificada para fazer essa esquila. Nós temos hoje 12 comparsas certificadas da Arco, mas nós queremos que muitos produtores entrem mais no programa e, consequentemente, vamos precisar mais esquiladores também, né? Com certeza. E o evento vai apresentar indicadores atualizados do programa. O senhor tem para adiantar alguns números, né? Quais números o produtor deve ficar atento nesta edição? O Leonardo Farion, que é o novo técnico da Arco e está muito ligado também ao programa de certificação da lã, ele vai apresentar uns números. Nós já passamos de 500 mil quilos de lã certificadas no programa. Uhum. Sabemos que tem outras lãs certificadas que não conseguimos não conseguimos contar com elas, mas sabemos que houveram outros negócios e que não chegou os romanês à nossa central de controle. Mas números oficiais são mais de 500 mil quilos de lã já certificadas e esses números vão ser todos apresentados e vendo a ascensão do programa, né? Ano a ano. Começamos lá em 2021 com 50 mil quilos, 40 mil quilos e estamos crescendo e temos que crescer muito mais porque o mundo quer essa lã. O Uruguai... Hoje, nossos parceiros uruguaios que compram mais de 90% da nossa lã certificada estão toda hora ligando, inclusive vão vir palestrar também pela parte da manhã, não é? E estão toda hora aqui no Brasil muito inteirado no nosso programa e muito interessado, mais do que a nossa indústria brasileira. Não é? Então, certo. Isso é outra coisa que vamos debater, a participação maior da nossa indústria brasileira também. Nós queremos que ela compre mais essas lãs certificadas. Com certeza. E consequentemente, vão produzir um produto de melhor qualidade também, né? Claro. E para fechar, Sérgio, qual mensagem, né, tu deixas para o produtor que ainda não entrou no programa e que está pensando em certificar a lã nesta safra ainda? O importante é o seguinte, é uma pergunta que sempre surge. Como entra no programa? É só procurar o site da Arco e lá vão estar as máquinas autorizadas que certificam a lã, que botam o selo da lã gaúcha. Uhum. Só entrar em contato com essas máquinas e ter o rebanho. Não é? Só isso. Não precisa ser sócio da Arco, não precisa nada. Não é? E a mensagem que eu digo é o seguinte, nós temos, que eu já falei no início, nós temos que, o patrão do nosso negócio é o mercado, e o mercado exige qualidade.
tanto na colheita como no armazenamento da lã. E isso é o que o programa da Lã Gaúcha proporciona, né? O caminho é esse, não tem volta, os uruguaios todos os dias dizem para nós, isso é um caminho sem volta, e nós temos que buscar isso aí, porque realmente vamos agregar valor nas nossas ótimas lãs que nós temos aqui no Brasil. Com certeza, né? Acho que o Sérgio nos passou um panorama, né? Coordenador do programa de lã certificada da Arco, do setor, enfim, falou sobre este terceiro dia da lã, que está marcado também para quinta-feira agora, na Associação de Sindicato Rural, né, de Santana do Livramento, evento que terá presença de produtores, técnicos, pesquisadores, indústrias e representantes do setor. Vai ser amplas discussões por lá, né? Exatamente. Nós vamos ter umas palestras pela manhã e na minha opinião, o ponto mais forte vai ser as discussões à tarde, mesas redondas com a indústria e com todos os elos dessa cadeia à tarde. Tá certo. Obrigado, Sérgio Munhoz, por nos atender à Rádio Guaíba. Um grande abraço e um bom evento. Parabéns pelo programa e estamos às ordens sempre. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio, mais uma vez. E assim vamos chegando ao fim de mais uma edição do Guaíba Agro, desta terça-feira, com oferecimento de Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, no Banrisul consignado estadual com até 6 meses para começar a pagar. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal Guaíba Agro no Spotify, também no YouTube, no Deezer e ainda no Amazon Music. Nos reencontraremos nesta quarta-feira, às 5 da manhã e às 11h30 da noite, abrindo e fechando a programação de jornalismo da Rádio Guaíba. Até lá, um grande abraço, nos encontramos durante a programação. Tchau! Você ouviu Guaíba Agro.